eu só queria tomar a liberdade de fazer uma reflexão breve aqui com os colegas, porque às vezes eu fico assim, estarrecido como que as instituições dentro do Estado brasileiro, elas vêm se conduzindo. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou um aumento de deputados de 513 para 531. Senhor presidente, com todo respeito, isso é um escárnio com a população brasileira. Acho que o Senado Federal tem que dar uma resposta, a gente tem que ter a sensibilidade de entender qual é a realidade, a desigualdade do país. Você sabe qual é o custo desse aumento só para cada deputado? 65 milhões de reais. Nós temos que entender que nós vivemos com uma população que está na informalidade, que ganha R$ 1.518. Nós temos que entender que nós temos uma população que trabalha 44 horas semanais. Nós temos que entender que aqui, nesse Congresso, tanto no Senado como na Câmara, nós temos 2 recessos. Nós trabalhamos terças, quartas e quintas aqui, pela manhã. Nós temos que entender que nós temos que lutar para reduzir a desigualdade no país. Nós temos que entender que não está a letra da lei, ela não pode ser morta no artigo 6º, quando está expressamente, desde o dia 5 de outubro de 88, que são direitos sociais, direito à educação, saúde, habitação, lazer, vestuário, higiene, previdência, assistência social, e as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Eu não posso perder a minha capacidade de indignação. Então, eu não consigo olhar para a população quando eu vejo que a Câmara dos Deputados aprova um aumento de deputados, de 513 para 531. Eu defendo que deveria ser reduzido isso. Eu defendo que nós deveríamos efetivamente trabalhar mais. Eu defendo que nós deveríamos ter, eu já cansei de falar, falei aqui, teto é teto. Como que eu vou falar que um servidor ganha R$100 mil? Como eu vou falar que um servidor tem 2 recessos além de férias? Como eu vou falar que nós aumentamos o número de deputados federais? Olha, com todo respeito, eu acho que nós temos que passar uma faxina moral nisso. A gente tem que entender qual é a função, efetivamente, de um político. Qual é a função dos poderes dentro do Estado Democrático de Direito para a redução da desigualdade. Eu não posso entender que uma pessoa hoje está no sistema de uberização, de precarização, que não tem trabalho formal, que não tem férias, que não tem 13º, que não tem licença maternidade, que não tem absolutamente nada, que se ficar doente vai ficar subjugado ali. E nós estamos aqui aumentando, nós não, a Câmara dos Deputados aumentando o número de deputados, 65 milhões por ano. Olha, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Então, eu me perdoe por estar fazendo essa fala aqui, neste momento, mas é porque a gente tem que estar sempre falando, a gente tem que alertar, a gente tem que falar, olha, qual é a função, efetivamente, nossa, enquanto parlamentar? Eu não tenho dúvida, é usar a palavra para apresentar o Brasil aos Brasis, mas um Brasil que tem suas desigualdades. Como que eu vou explicar para um professor que não ganha nem R$3 mil lá no meu estado do Espírito Santo, no município do interior? Como que eu vou explicar isso? Que tem servidores públicos que só de ticket de alimentação ganha mais do que um professor? Não é razoável isso. Como que eu vou falar, como aconteceu recentemente, prisão domiciliar para pessoas condenadas por corrupção? Quando eu tenho dados no sistema prisional que 46% das mulheres que têm direito à prisão domiciliar, não foi dada prisão domiciliar para elas, mas aí quando é para político ou classe média alta, nós temos aí políticos condenados a 300 anos de reclusão, 300 anos de reclusão, estão em prisão domiciliar. Político condenado por corrupção, estão em prisão domiciliar. Agora as cadeias estão, o sistema prisional está superlotado de pobres, semi-alfabetizados, doentes. Eu trabalhei na vara de execuções penais, senador Vanderlan, percorrendo o sistema penal no estado do Espírito Santo, preso, doente, em estado terminal, na cadeia. Agora, quando tenho crimes... Eu faço esse desafio. Eu faço desafio a qualquer parlamentar. Busque dentro do sistema penitenciário quantos presos nós temos. E desses presos, eu quero saber qual percentual ali está sendo cumprido pena na cadeia por corrupção ativa, por corrupção passiva, por peculato, por crimes contra o tributário, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal. Nós não temos. Sabe por quê? Porque quando chega nessa camada, aí vem prisão domiciliar. Pô, não tem como. Como que eu falo para a população que todos somos iguais perante a lei, sendo que no Brasil, uns são mais iguais que outros?
Como que eu falo que a própria Constituição Federal determina que todo trabalhador tem direito a um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, e nós temos esse mísero salário de R$ 1.512, e com uma desigualdade aqui, com uma casta de servidores públicos, que aí eu quero fazer uma ressalva, que é 25 mil servidores públicos apenas, um universo de milhões, mas que nós temos que ter uma faxina moral. Agora, eu espero que esse Senado tenha a altivez, a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio, para efetivamente legislar em defesa da população que mais precisa. Porque esse é um dos desafios. Esse é um desafio nosso. O que eu estou fazendo enquanto parlamentar para diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos? Obrigado, senhor presidente. Senador Fabiano Contarato, é sempre bom ouvir a sua opinião. Primeiro que Vossa Excelência é um conhecedor, delegado que, exercendo a sua profissão, o senhor sabe o que está falando. E é isso aí mesmo que o senhor falou. Esses crimes aí praticados, se for lá, não vai encontrar nenhum desses. Quero deixar claro hoje que vou votar e trabalhar contra o projeto que a Câmara ontem aprovou, apertada a votação, mas aprovou e ela vem para o Senado. Portanto, eu queria deixar aqui claro a minha posição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Girão. Pela ordem, senhor Márcio Bittar, pela ordem, você dá a palavra a Vossa Excelência. Só porque eu estou fazendo uma permuta com o senador Paulo Paim, ele já vai subir à tribuna agora, mas eu queria assinar embaixo do que falou meu colega senador Márcio Bittar. É um tapa na cara da sociedade o que aconteceu ontem, lá na Câmara dos Deputados, na calada da noite. Né? O Brasil acordou hoje com mais esse presente de grego, do cidadão que paga imposto. Não tem nem cadeira, senador Márcio Bittar, lá que caiba, que dê os 513 deputados federais. Só tem 300 cadeiras. E os caras aumentam de 513 para 531. E o senhor colocou os argumentos claríssimos. É proporcionalidade, gente, é cumprir o que está lá. Então estão pegando o artifício aí para aumentar o custo do contribuinte. Eu vou votar não também. Pode fazer campanha, e só tem um jeito de a gente barrar isso aqui, senador Márcio Bittar. É a população brasileira, de forma ordeira, pacífica, reivindicar para os seus senadores da República que não aceitem, até porque é outra... no meu modo de entender, interferência do STF, que determinou que se resolvesse isso, ainda deu prazo. Então, voto contra, trabalhar aí contra, e com a graça de Deus a gente vai evitar mais esse prejuízo para o Brasil. Senhor, antes de convidar o próximo orador inscrito, o nobre senador Paulo Paim, que já pode se dirigir à tribuna, em permuta com o senador Eduardo Girão, eu quero fazer minha as palavras muito bem colocadas do senador Márcio Bittar, do Acre, e também reforçada agora pelo senador Eduardo Girão, e que acredito, por aproximação, vejo aqui o aceno do senador astronauta Marcos Pontes também discordando. Ou seja, numa amostragem, e acredito que o senador também, Paulo Paim também discorda dessa tese. Ou seja, por amostragem, 5 dos 81 senadores aqui presentes são literalmente contra. Ou seja, nós entendemos que a modelagem que já está definida de 513 deputados federais representando as unidades da federação já é o suficiente para que possamos produzir. Nós, senador, que fomos colega por vários mandatos na Câmara dos Deputados, acreditamos que essas representações já estão dentro do padrão limite para defender de uma forma muito determinada os estados. Nos surpreendeu, nos assustou, né? Apesar de que, em função da votação apertada, como disse aqui o senador Eduardo Girão, já demonstra que há uma inquietação de um número expressivo dos deputados federais no sentido de não, mais uma vez, entregar para a sociedade um presente de grego. Né? Então, gostaria de deixar esse registro, corroborando com a manifestação determinadíssima de Vossa Excelência, que é como um livro aberto, serve para todos os senadores, onde, na verdade, recepcionaremos esse projeto e, com certeza, não será aprovado aqui no Senado.